Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, dia 18 de julho de 2021. O título da nossa lição, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Joel é o que eu chamo de o profeta do avivamento no Antigo Testamento. Profeta do avivamento no Antigo Testamento. Este é o profeta Joel. É claro que Joel profetizou num momento de crise, um momento complicadíssimo, mas Joel, ele profetiza um avivamento de Deus. É claro também que ele vai citar de forma metafórica uma dispersão, um exército que viria sobre o povo de Israel e ia dispersar o povo, mas ele cita o avivamento. E Joel cita uma coisa magnífica, e ele diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, algumas coisas vão acontecer. E dessas coisas que ele cita que vai acontecer, é que aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo, os teus servos profetizariam. Então é um livro gostoso de estudar, de ler, de pregar. Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Texto do dia, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois de quê? Depois de que o povo voltasse para Deus, depois que eles se arrependessem, depois que eles rasgassem o coração e não as vestes, depois que os sacerdotes chorassem entre o pórtico e o altar, a mensagem de Joel é tão urgente que ele fala assim, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Reunir o povo, proclamai uma assembleia solene, reunir os anciãos, os meninos, até os que mamam, todos que podem entender. Oséias tem uma mensagem urgente para o povo de Deus e também para a nossa vida. Não é só para o povo de Deus daquele tempo, é para a nossa vida hoje. Nós vamos perceber aqui para quem é a profecia de Oséias e vamos entender que a profecia de Oséias é para os nossos dias. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos servos e vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E ele diz assim, e até sobre os servos derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Joel fala de um tempo onde o derramamento do espírito seria efusivo, onde todos seriam plenos, onde o poder de Deus se derramaria sobre todos. É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Síntese da nossa lição. Mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Toda a carne. Olha, um tempo, duas coisas são importantes aqui, ó. Mesmo em um tempo de desastre natural e apatia religiosa. Para Deus, não tem um tempo fácil, um tempo difícil. Para Deus sempre é o tempo. Deus sempre tem remanescentes, Deus sempre está pronto para derramar do seu espírito, Deus sempre está pronto para mudar a história. Vamos ao texto bíblico. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Que nos diz o seguinte, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, estas coisas acontecerão. Nós precisamos crer nisto. Esta profecia se cumpriu em partes, em Atos, a partir de Atos capítulo 2. E é claro que
o que Joel fala sobre os últimos dias, né? Esses últimos dias foram inaugurados com a vinda de Cristo, e esses últimos dias vão permanecer até o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos vivendo este momento agora do profeta Oséias, do profeta Joel, perdão, e aguardamos um tempo em que Deus irá derramar ainda mais do seu Espírito, ainda mais da sua graça. É o tempo que nós realmente aguardamos. Vamos aos comentários. Como eu disse, o profeta Joel é o profeta do avivamento. Joel é o profeta do avivamento no Antigo Testamento. Primeiro ponto, o profeta Joel, primeiro parágrafo, seu nome. Joel em hebraico significa o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, Yoel. El vem de Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Yoel, ou o Senhor é Deus. O nosso comentarista coloca aqui que na cultura hebraica ninguém dava o nome para o filho só porque achava bonito. Dava o nome para o filho ou envolvendo uma situação, uma circunstância, falando de uma circunstância que envolvia o nascimento, ou às vezes por um projeto também. A mensagem de Joel, está aqui, ó, essa mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas em um momento de infortúnio. Joel profetizou num período em que 4 pragas de gafanhotos ocorreram sobre Israel. E Joel fala que as pragas de gafanhotos foram tão terríveis que comeu os frutos, a casca das árvores, foi algo terrível. E Joel via estas pragas como um ato da justiça de Deus. Ele não conseguia ver isso de outra forma. Eu já disse aqui, lecionando nesse trimestre a lição de adultos, eu disse o seguinte, que uma das indicações de que o povo se afastava de Deus era quando a terra sofria, quando a terra deixava de produzir, porque Deus falou com o povo de Israel: se vocês forem fiéis a mim, vocês comerão o melhor desta terra. Então, essas pragas de gafanhotos foram vistas pelo profeta Joel como a mão de Deus sobre a nação. Segundo parágrafo do primeiro ponto, para quem Joel profetizou. Foi o que eu disse agora há pouco. Olha. Em princípio, né, Joel profetizou para Jerusalém. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso.
E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo, o reino do sul. No entanto, sua profecia abrangeu toda a igreja. A profecia de Joel, o eco de Joel, os oráculos proféticos de Joel perfizeram o tempo e chegaram até nós hoje. O profeta dos últimos dias, o profeta dos últimos tempos, o profeta do avivamento. Quando Joel profetizou, de acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta de 835 a 830 a.C. O livro não cita nome de nenhum rei, visto que era o período de menor idade do rei Joás, quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação. O rei Joás foi escondido, ele era da descendência de Acabe, e ele foi escondido por Joiada quando Atalia, avó de Joás, assumiu o trono, e ela começou a matar todos os possíveis sucessores do trono para que ela assumisse, para que ela continuasse. O sacerdote Joiada escondeu Joás durante 6 anos e depois ele se aliançou com os capitães e depôs Atalia do trono. E nesse período de menoridade de Joás, Joiada era o sacerdote que respondia pela liderança da nação, orientava aquele rei. Então, possivelmente, Joel profetizou nesse período. Segundo ponto, contexto histórico de sua profecia. Primeiro parágrafo, a praga de gafanhotos. E ele vai usar vários termos para falar dessa praga de gafanhotos, né? Ele usa o termo que o que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o pulgão. Estes termos, lagarta, gafanhoto, locusta, não lacusta, locusta e pulgão, no original, não indicam insetos diferentes, mas insetos da mesma espécie, mostrando 4 fases desses insetos. Então, aqui não são 4 insetos diferentes, são 4 fases do mesmo inseto, que são os gafanhotos. Por isso, nós falamos aqui que no período de Joel, o povo sofreu 4 pragas de gafanhotos, e ele sabia que isso era a mão de Deus. Então, esse é um contexto histórico de Joel. Ainda no contexto histórico, a indiferença de sua geração. Então, os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia, acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. Ou seja,
Joel estava mostrando que era Deus que estava fazendo, porque Deus não estava satisfeito com a nação, mas para eles não. Isso é algo que acontece mesmo. Isso é algo que simplesmente acontece. E Joel deixa claro que não era isso. E o nosso comentarista, ele nos deixa aqui uma recomendação extremamente importante, ó. Permanecer indiferente diante da adversidade é um sinal claro da insensibilidade espiritual. Nós precisamos ter cuidado com a insensibilidade espiritual, porque se perdermos a sensibilidade espiritual, nós perderemos a condição de ouvir a voz do Espírito Santo e nos arrependermos. Terceiro parágrafo, o simbolismo da tragédia. Então, enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação, a derrota para uma nação estrangeira. Se você ler o capítulo 2 de Joel, do início ao fim, você vai perceber que ele narra um exército que vai conquistando uma cidade. E ele mostra que isso era o exército que marcharia, era o exército assírio que marcharia, a gente entende, né? Era o exército assírio que marcharia sobre Samaria e conquistaria Samaria. Infelizmente o povo não ouviu. Deus usou vários profetas, falou de várias formas, mas o povo, desculpa, isso fala, não do exército assírio, porque Joel profetiza para o reino do sul, o exército de Nabucodonosor, que invadiria Jerusalém. Quando Jerusalém estava sob a liderança do rei Zedequias, que não atendeu às palavras de Jeremias, por exemplo, e o povo foi levado para o cativeiro, o templo foi totalmente destruído, foi algo terrível. Olha, não era um tempo de ficar indiferente ou passivo, era preciso se voltar para Deus. Quando não, isso aqui para mim, ó, é algo que causa um temor muito grande. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Por que tem pessoas que demoram tanto para aprender o que Deus está ensinando? Por que tem pessoas que endurecem tanto o coração, que demoram tanto para ouvir o chamado de Deus ao despertamento e acabam esperando o tempo demais e sofrendo aquilo que não deveriam? Que eu e você estejamos atentos. Quando Deus nos repreende, nos chama a atenção, é porque Deus quer o nosso bem. Então nós temos que nos despertar depressa. Na Bíblia, o arrependimento é algo para já, é algo para hoje, é algo algo emergencial. Terceiro ponto, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Primeiro parágrafo, o apelo ao arrependimento. Como eu acabei de dizer, a expressão arrependimento, a expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Ó, arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje, agora. Eu deixo aqui uma pergunta. Do que você precisa realmente se arrepender? Qual é o chamado ao arrependimento que Deus faz para você? Todos nós precisamos identificar isso e atender esse chamado de Deus, a fim de que nós alcancemos a sua misericórdia. Eles deveriam, como nos diz aqui o nosso comentarista, o povo de Israel, eles deveriam rasgar o coração e não as vestes. Eles rasgavam as vestes em sinal de luto, em sinal de arrependimento, mas não mudavam a vida, permaneciam do mesmo jeito. Aí Joel diz, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Chore o sacerdote entre o pórtico e o altar. Nosso comentarista vai tratar no segundo ponto de bênçãos materiais. Bênçãos materiais. Nós sabemos que o arrependimento gera bênçãos materiais. Nós não devemos buscar as bênçãos materiais, mas Deus está sempre pronto para nos atender. Ó, Deus prometeu ordenar os recursos. Deus prometeu ordenar os recursos naturais, a chuva temporã e seródia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto que fossem
derramados na medida correta para trazerem prosperidade sobre Israel. Aqui vemos a bênção. Eu achei isso aqui magnífico. Vemos a bênção ofuscando a tragédia. Vemos a bênção ofuscando a tragédia. Quando a bênção de Deus vem, a tragédia é ofuscada. Mas quando a bênção de Deus não vem, a tragédia prevalece. Joel fala com o povo para eles rasgarem o coração e não as vestes, para os sacerdotes clamarem, para todos chorarem. Aí ele fala assim, quem sabe Deus não deixará após si uma bênção. Ele está dizendo, Deus vai abençoar vocês. Meus irmãos, o que nós precisamos é nos converter verdadeiramente ao Senhor, abrir o nosso coração e nos lançar diante dEle. Deus sabe de tudo o que nós precisamos e Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Terceiro e último parágrafo da nossa lição. O Espírito Santo nos últimos dias. Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo, foi o que eu falei, e se encerra com a sua segunda vinda. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isto é para o nosso tempo. Essa promessa é para hoje, é para alcançar a minha vida e a sua vida. O que nós precisamos é tão somente nos voltar para Deus, nos entregar ao Senhor, buscar a sua presença, nos arrepender, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, clamar ao Senhor. Nós vivemos esses dias, nós vivemos este tempo em que nós precisamos cair diante de Deus arrependidos e clamar pela presença dEle. Se nós fizermos isto, com toda certeza, o nosso Deus nos ouvirá e nos ajudará, e nós poderemos viver felizes e abençoados por Deus. Meu desejo é que você entenda que vivemos este tempo de avivamento proposto por Joel. É um tempo para a nossa geração. É um tempo que Deus tem preparado para nós. Clamemos ao Senhor, busquemos a sua face, nos derramemos diante dele e com toda certeza nós alcançaremos a sua misericórdia e as suas bênçãos para a glória do nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela sua presença e na semana que vem voltamos com a nossa lição de número 4 para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a semana que vem em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.